Continuando o capítulo 7, Pensamento e Vida, estamos no tópico Mudar o Pensamento. Kardec elucida que se reconhece o nível do espírito pela linguagem que emprega, e Emmanuel assevera que estacionamos em algumas imagens. No mundo espiritual, os benfeitores, a fim de avaliar como têm sido os relacionamentos afetivos do espírito, tomam por base as últimas 5 encarnações e têm chegado à mesma conclusão: a repetição dos mesmos padrões e erros nas 5 experiências reencarnatórias. É isso que Jesus quis dizer ao pronunciar: Vós tendes por pai ao diabo. O que está inspirando o seu psiquismo? É seu passado ou é a proposta futura? Trata-se de duas forças, uma que você puxa, uma que puxa você para trás para repetir padrões e outra que alavanca seu psiquismo para frente. Qual delas você segue? Este é o ponto vital de nossa reflexão. A que tipo de influência você está cedendo? Eu não me refiro à influência da mídia ou a do obsessor, mas à influência de dentro de você. Por quê? Porque existe uma multidão dentro de você, reivindicando comportamentos e fidelidades. Por fidelidade psíquica, você não quer fazer diferente, embora saiba que isso seria o correto. Neste momento, então, chegamos à reflexão de meu filho. Muda, mas muda como? Para mais elucidação, vamos fazer uma analogia com o universo da informática. Quando dizemos que o computador está com vírus, nada mais é do que a presença de um programa que roda na tela. Você abre seu editor de texto, começa a escrever, mas existe um programa ali presente, interagindo. Esse programa, na linguagem de Emmanuel, representa aquelas imagens em que estacionamos sob a fascinação dos elementos provisórios, que nos escravizam ou que nos escravizam provisoriamente. O que a constelação familiar, por sua vez, consegue captar? Em uma família, o avô era violento, o pai é violento, o filho é violento. É um padrão, embora não se saiba quem ensinou quem a ser violento. Acontece que, por não terem os conhecimentos da imortalidade da alma, da reencarnação e da evolução espiritual, essas terapias ou esses sistemas não conseguem aprofundar mais. Mas, ao buscarmos o auxílio de tais terapias, se trouxermos o aporte do Consolador prometido, nós conseguimos enxergar um pouco além. Portanto, existe um programa dentro de nós rodando por trás. A esse programa podemos dar o nome de Diabo, Satanás, Capeta. Nesses momentos, dá saudade do Satanás com chifre, com pata de bode, porque esse Satanás é muito simples, não dá medo nem em criança mais. O diabo difícil são esses programas que estão dentro de nós, mas não percebemos. Vamos tomar, por exemplo, o programa da vítima. Sem que você perceba, adota comportamentos em que sempre se faz de vítima. E o que acontece? A sua vibração espiritual é assim: Ei, por favor, me agrida que eu preciso ser vítima. Fecha a cara para mim, me cumprimenta mal, faça alguma coisa para eu me sentir vítima, porque senão o meu dia vai ficar incompleto. Tem que ter algum toque de vítima. Eu preciso disso para viver. Em seguida, você passa a adotar comportamentos que justifiquem a atração de circunstâncias e pessoas para confirmar o programa que está rodando por trás. Assevera Emmanuel com propriedade. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Desse modo, o que você faz repercute. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Desse modo, na base está sempre um aspecto emotivo, que é no que nós fixamos.
onde nós estacionamos. É aquela couraça que criamos, difícil de ser mexida, porque mudar a concepção, a ideia, não é tão difícil. A questão é que toda ideia tem um conteúdo emotivo e um compromisso por trás dela. Por isso que é difícil mudar um pensamento. O mesmo ocorre em relação à cultura de violência. Por que é difícil mudarmos a cultura de violência? Porque está entranhada em nosso psiquismo. De acordo com a simbologia bíblica, Caim foi homicida desde o princípio. E o que está entranhado no meu, no seu, no nosso psiquismo? Que violência é poder. O que não se consegue com a educação, consegue-se na força. Não tem sido desse modo? Existe um compromisso psíquico de todos nós com a violência, porque são milênios usando a violência para resolver as coisas, para desatar os nós. E como é que faz? Nós frequentemente falamos sobre cultura de paz, mas quando chegamos à rua, o programa que está rodando há 5.000 anos dentro de nós funciona da seguinte maneira: se a pessoa não ouvir com educação, grite. Se não ouvir com grito, agrida. Se não der atenção, faça um escândalo, porque a violência resolve todos os problemas. Fazer esse mergulho e descobrir quais os programas que rodam por baixo é muito difícil. Nós tivemos contato com uma dinâmica familiar que se apresentava assim. A filha teve 2 crianças, saía quase todos os dias e deixava as crianças para a mãe cuidar. A mãe cuidava, mas reclamava, e por isso mãe e filha estavam em constantes brigas. Ao se examinar a problemática, percebe-se que elas se uniam por um vínculo. A mãe conseguia se sentir importante somente se exercesse esse dever que era da filha, não dela. E como identificar as questões de culpa existentes nesse psiquismo que as faziam se comportar dessa maneira. Essa filha conhecia apenas um tipo de amor de mãe, aquele que a incentivava aquele que a isentava do cumprimento do próprio dever. Por conseguinte, trata-se de um amor adoecido. Poderíamos falar para elas de espiritismo, ler as 1019 questões de O Livro dos Espíritos, e elas ouviriam e diriam: que coisa linda essas questões. É muito bonito Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas essa mãe, ao retornar para casa, qual é o amor de mãe que ela saberia dar? O amor de mãe que tira o dever da filha e assume um dever que não é dela. Em contrapartida, a filha sabia ser amada apenas de um jeito, da mãe que não lhe dava autonomia, que não incutia responsabilidade, que assumia suas responsabilidades. Esse era amor que vinculava as duas. E acaso você as chamasse para fazer uma palestra, elas falariam: mãe não deve assumir os deveres da filha, porque é assim mesmo. Por trás está rodando o programa, por isso o aspecto difícil. Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. É como se fosse aquele diamante em toneladas de cascalho. Nas almas humanas, a mente surge no sentido de despertar, de se desenvolver. Mas as ilusões salteiam a inteligência. Saltear de assaltar. Sequestrar nosso processo de aprendizado evolutivo tem sido o processo do assalto. As ilusões assaltam a nossa inteligência, amordaçam-na. Em seguida, vem a ilusão e tapa sua boca, amarra suas mãos e seus pés, e a sua inteligência não pode funcionar. Por que não pode funcionar? Porque a ilusão sabe que Deus se manifesta pela luz da razão, da consciência e da inteligência. Deus, que é o pensamento divino, nos deu a inteligência para aprendermos a discernir, a escolher, a administrar, a gerir nosso patrimônio evolutivo. E você sabe que quando erra é porque a ilusão assaltou, amordaçou a inteligência. E o que acontece? Acontece a desilusão. E o difícil da desilusão é que você sabia. E quando ela vem,
Você olha e diz: alguém pode entrar lá no quarto e desamarrar a minha inteligência? Por sua vez, vem sua inteligência toda fragilizada porque você não a alimentou e fala: eu te avisei, eu te falei. Muito pertinente essa reflexão é citar a metodologia de Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Ele assevera que o segredo está no autoconhecimento. Às vezes é preciso uma prática para entender a teoria. Antes de dormir, fazer um exame do seu dia para detectar os programas que rodaram por baixo. A dificuldade de mudança do pensamento e a falta de estudo dos problemas do espírito têm levado ao crescimento exponencial do número de casos de suicídios. O índice de suicídios de acadêmicos de medicina está assustador. Outro índice preocupante são os processos de tristeza mórbida. Argumentam certas pessoas que ficar triste é natural. Você não tem de ter um momento de ficar triste. Desculpa. Você tem de ter um momento de ficar triste, senão você não tem saúde. Todavia, a tristeza mórbida não é natural. Por estarmos na mais profunda transição planetária, o que a transição planetária significa ao nosso ver? Esgotamento de paradigma, e não se esgota um paradigma se não descer até o fundo do poço. Nós estamos vendo isso na política brasileira. Um paradigma que não acaba facilmente, porque o mal não cede com facilidade. Consequentemente, o mundo vai precisar viver muito sofrimento ainda para se desapegar de certos valores, e um deles é o valor da violência. Vemos isso na política internacional, cujos líderes ainda acreditam que vão resolver as questões na violência, não mais no soco, mas na bomba atômica. Nesse processo de transição planetária, não há nada pior do que ser infectado por algo extremamente perigoso, que não se trata de bactéria, mas de algo que destrói os nossos recursos psíquicos, o desânimo. Vemos a humanidade desesperada em razão da fragilidade diante de novo vírus e não damos atenção aos problemas psíquicos que há anos estão matando cada vez mais pessoas. A Terra chegará à regeneração. A questão é se você voltará para a Terra, porque o progresso dos mundos é uma lei universal, e a lei do progresso não faz concessões a indivíduos. A lei de progresso não negocia com você. O progresso é uma lei cósmica universal, e o universo tem um ritmo dele. Logo, o maior cuidado que podemos ter com o pensamento e com a nossa vida está em Fonte Viva, em que Emmanuel comenta o versículo 1 no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, em que Jesus diz: orar, orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. E Emmanuel inicia a mensagem dizendo: não permitas que os problemas externos, inclusive os problemas do seu próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. É notório que todos nós vamos conviver com os problemas externos, da política brasileira, da corrupção, do urbanismo, da violência, da doença, do mesmo modo que com os problemas internos, da família, da saúde, do casamento, problemas financeiros, profissionais. Mas o mais importante é não permitir que interfiram em seu processo de iluminação espiritual, tornando você inábil para a iluminação individual. Pode acontecer? Sim, pode. Você pode simplesmente perder a sua atual encarnação ao se tornar inabilitado para o seu processo de iluminação. Vamos assim exemplificar fazendo uma analogia com o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Encarnar é vir para o Enem. Representa um plano de exercício. Você já assistiu ao curso regulamentar. Foi antes de encarnar. Ao se corporificar na Terra, você veio para o plano do exercício, da demonstração. Ao abrir a prova do Enem, o que você encontra? Respostas ou perguntas? E quando está encarnado na Terra, você encontra o quê? Dificuldade e dor, porque a lição dada é caminho para novas direções.
Atrás do enigma resolvido, surgem outros enigmas, e outra não pode ser a função da escola senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Se você já sabe exercer, faça melhor. Se você não sabe, aprenda. Replete-se de calma e de bom ânimo. Essa é a advertência de Emmanuel. Em seguida, ele complementa: enche-te depois de calma e bom ânimo em todas as situações. E a beleza do Espiritismo vem nos ensinar que os problemas não serão todos resolvidos nessa vida, porque tudo demanda tempo e bom ânimo. Do contrário, desfalecemos, paramos. E é bem difícil não permitir que os obstáculos sejam maiores do que nós. No entanto, adverte Emmanuel, foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as suas limitações. O que significa que fomos colocados em meio a mil obstáculos inusitados, obstáculos de nossa vida que não entendemos. Mas para quê? E na fala de Emmanuel, a mensagem subliminar. Tem problemas que você não vai compreender, você vai superar. Compreender é mais tarde. Porque, para compreender, você precisará assistir a aproximadamente 3 semanas de vídeo de encarnações passadas, 16 horas por dia. Imagine-se sentada em uma sala bonita, com um psicoscópio a projetar em uma tela as suas vidas. Isso aqui é lá em Roma, a primeira vez que você encontrou com essa criatura. Olha como é que vocês se encontraram. Igualzinho como eu encontrei agora. É igualzinho. Agora vamos acompanhar que vocês vão se encontrar mais 30 vezes. Não dá para tomar um café antes, não? Não tem uma água? Você foi colocado entre obstáculos, mil de natureza estranha. Toda inibição fora, que reflete uma limitação interior. As inibições exteriores têm um propósito, o de auxiliar a vencer as limitações interiores. Tomemos, por exemplo, um espírito puro, que é alguém que venceu profundas e gigantescas limitações interiores. Alargou os seus horizontes cognitivos e emocionais. E vamos considerar que, para um anjo deprimir, o mundo tende a acabar umas 3 vezes, porque ele tem a força emocional de um diamante. Não precisa ir nem muito longe, não. Eu me lembro do fundador da primeira casa espírita que eu frequentei, Loreto Flores, um grande espírita, amigo de Chico em Belo Horizonte. Ele fazia a campanha do quilo. Certo dia, com um saco nas costas, bateu em uma casa. Uma senhora abriu a porta, olhou que era espírita e cuspiu no rosto dele. Ele tirou o lencinho, tirou os óculos, enxugou, colocou os óculos e, lembrando do exemplo de Francisco de Assis, disse para a senhora: isso é para mim e para os pobrezinhos. Isso é para mim e para os pobrezinhos. A senhora tem alguma coisa? Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor, e aí começa a listar. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram escorrer por causa do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde? Cadê esses guerreiros? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome de do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadores de cinza.
fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina, nas surpresas constrangedoras. Vejamos que frase linda de Emmanuel. Nas surpresas constrangedoras, porque algumas vão te constranger. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda antes de tudo que importa orar sempre, porque a oração é a conexão mental com as esferas superiores do progresso, do amor e da inteligência. Orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo e amando, e nunca, nunca desfalecendo. Não vamos cair não, gente. Vamos embora. Que lindo capítulo, e Deus, Jesus, é muito bom conosco com tantos esses ensinamentos. A gente encerra aqui o capítulo 7 e em breve teremos o capítulo 8. Deixa eu ver. Fraquezas da alma. Até breve.